Olá, nós vamos falar hoje um pouquinho para vocês do nosso projeto para uma futura reintrodução de iguana-iguana no Parque Nacional da Tijuca. O nosso projeto tem alguns parceiros, mas os alunos que estão executando esse projeto são a Marina Costa dos Santos Teixeira, da UERJ, e o Glauco de Moraes Siqueira, da UESO, e ambos orientados por mim, Vanderlaine Menezes, que sou professora da Unidade de Biologia da Universidade Estadual da Zona Oeste. Um parceiro fundamental para a execução desse projeto tem sido o Laboratório de Ecologia de Vertebrados Tropicais da UERJ, porque atualmente a gente ainda não tem um espaço físico na UESO, então o nosso laboratório, o Labiera, funciona de forma virtual. E o Laboratório de Ecologia de Vertebrados Tropicais, que é coordenado pelo professor Dr. Carlos Frederico Duarte da Rocha, além do espaço físico, divide com a gente também alguns equipamentos. O Nacional da Tijuca é considerado uma das maiores florestas urbanas do mundo, com quase cerca de 4.000 hectares, sendo localizado no estado do Rio de Janeiro. Nessa área de Mata Atlântica que a gente tem aqui, a iguana-iguana ela foi extinta localmente no Rio. Então, o que nós temos de registro, né, o primeiro registro de iguana-iguana no Rio de Janeiro foi feito por Spix em 1825, durante uma expedição científica. Então, a gente tem certeza que essa espécie ocorria aqui nas florestas do Rio de Janeiro, mas isso em uma época anterior à degradação ambiental que se sucedeu nos séculos seguintes. A área de Mata Atlântica que compõe o Parque Nacional da Tijuca foi na época colonial desmatada de uma forma bem intensa, então, principalmente para plantação de café. E aí, então, no topo das montanhas, a gente ainda conseguia ver algumas matas, mas nas encostas e na baixada era praticamente tudo plantação de café. E esse desmatamento acabou gerando uma crise de abastecimento de água na cidade do Rio de Janeiro. E isso acabou levando a iniciativas para o reflorestamento, justamente para evitar que faltasse água na cidade. Então, houve um decreto imperial que instituiu o plantio e a conservação das florestas do Tijuca e das Paineiras. E aí, bem mais tarde, como a mata acabou ficando uma área isolada, fragmentada, houve a necessidade de se pensar em projetos de reintrodução da fauna. A gente sabe que a perda de espécies ela pode gerar mudanças nas interações ecológicas e pode levar a perdas de processos ecossistêmicos. Então, para minimizar esses efeitos no Parque Nacional da Tijuca, estão acontecendo alguns projetos de reintrodução e o nosso projeto é o responsável pela reintrodução, por uma possível reintrodução da iguana-iguana no futuro. Para sabermos o melhor local de soltura das iguanas no Parque Nacional da Tijuca, fizemos um levantamento das espécies, dos gêneros e das famílias mais consumidas pela espécie em diferentes locais. Os gêneros Ficus, Hipomeia e Córdia foram os gêneros mais representativos. Já as partes das plantas mais relatadas na dieta da iguana foram as folhas, os frutos e as flores. Esses lagartos, por consumirem frutos, terem um tempo relativamente longo de passagem intestinal do alimento, terem uma capacidade de ingerir grandes porções de alimentos, o que lhes permite processar as sementes sem destruí-las na mastigação, os tornam potenciais dispersores de sementes. A dispersão de sementes é um processo fundamental dentro do ciclo de vida da maioria das plantas, principalmente em ambientes tropicais, sendo essa espécie de especial importância para o Parque Nacional da Tijuca. Então, a partir do levantamento bibliográfico dos inventários florísticos das espécies encontradas no Parque Nacional da Tijuca, que estão indicadas pelos pontos brancos, compilamos 49 famílias, 71 gêneros e 15 espécies. Identificamos o setor floresta como um dos locais com alimento para uma possível futura reintrodução de indivíduos de iguana-iguana. Iguana-iguana é uma espécie arbórea que usa frequentemente como microhábitat
os galhos das árvores com altura de puleiro variando de 2 a 25 metros do solo. Mas os indivíduos também podem ser avistados no solo, e a presença de corpos d'água tem sido citada na literatura como importante para a manutenção da espécie. Os indivíduos desta espécie são carnívoros quando jovem e predominantemente herbívoros quando adulto, e possuem uma temperatura corpórea de cerca de 35 graus Celsius. Além disso, iguana possui uma ampla distribuição geográfica, ocorrendo em áreas tropicais e subtropicais desde o Brasil, México até o Paraguai. E como já dito anteriormente, esta espécie foi extinta localmente das florestas do Rio de Janeiro. Os lagartos são animais ectotérmicos que regulam sua temperatura corpórea através de comportamentos, como, por exemplo, mudando a orientação do corpo, e através do deslocamento entre microhábitats frios e quentes para otimizar a utilização da radiação solar, permitindo a manutenção de uma faixa de temperatura ideais para o pleno funcionamento do metabolismo do animal. Nós sabemos que existe um ajuste fisiológico de acordo com as mudanças das temperaturas ambientais. Então, que os lagartos eles vão fazendo esse ajuste dependendo das temperaturas do ambiente. E isso, então, é extremamente, ou seja, a temperatura ambiental ela é extremamente importante para essas espécies. Então, é importante que a gente entenda a importância desse ambiente para que esses ajustes possam realmente acontecer. Então, por exemplo, as temperaturas ambientais podem interferir na taxa de crescimento dos indivíduos, na frequência com que eles se reproduzem, no tempo de passagem do alimento pelo trato digestivo. Isso, inclusive, pode alterar a eficiência digestiva, né? As concentrações, inclusive, de lipídios, açúcares e proteínas que são ingeridos, né? E que saem pelas fezes, podendo, inclusive, ao longo do tempo, diminuir a sobrevivência da população. Então, para a gente conseguir fazer uma reintrodução segura, a gente tem uma série de etapas para chegar até essa reintrodução. Uma delas, inclusive, é a calibração dos modelos, é criar modelos que simulem a temperatura dos lagartos para que a gente possa colocar esses modelos no campo para que as medidas possam ser aferidas. E aí a temperatura do lagarto tem que ser bem parecida com a temperatura do modelo, para que o modelo realmente chegue no ajuste. Com os modelos prontos, a gente usa Datalogger, um equipamento, né, que mede a temperatura de 1 em 1 minuto, e a gente coloca esses modelos no campo, né? E prestando atenção para colocar nos microhábitats onde a espécie gosta de ficar e prestando atenção na porcentagem de sol que vai bater durante o dia, né? A gente deixa durante o dia e a noite, mas é importante que ao longo do dia a gente tenha noção naquele local qual é a porcentagem de luz que aquele modelo vai estar recebendo. E, além disso, a gente tem que colocar eles espalhados e em diferentes posições cardinais para que a gente possa realmente ter um espectro de temperaturas dos mais variados ali naquele ambiente que, teoricamente, estariam disponíveis para aquela espécie. A partir disso das áreas de alimentação, a gente cria um mapa térmico para que a gente possa entender onde estão as melhores temperaturas, onde estão os melhores espectros de temperatura para essa espécie em específico no Parque Nacional da Tijuca. Esse mapa não foi gerado com esses dados, mas é só para vocês terem uma noção do que a gente normalmente gera para que a gente possa fazer as sobreposições das informações. A próxima etapa agora é criar um protocolo de soltura, fazer um protocolo de soltura e, posteriormente, fazer um monitoramento da espécie. Essa foto é meramente ilustrativa, não é a nossa espécie, mas é só para vocês terem uma noção de uma das formas de monitorar, que é através do rádio de telemetria. Mas existem outras formas também de marcação que a gente pode fazer para fazer o monitoramento dessas espécies. E uma coisa fundamental é a parte de divulgação científica, que a gente precisa fazer, porque senão também a reintrodução acaba não funcionando tão bem. E a gente já iniciou fazendo
a divulgação desse projeto dentro do parque e fora. Quero agradecer ao ICMBio, principalmente ao Leonardo Schum e à Catiuxa, por estarem junto com a gente desenvolvendo esse projeto e facilitarem muito o nosso trabalho. O CIEE, pela concessão da Bolsa de Iniciação Científica para a Marina e para o Glauco, que isso foi fundamental para que a gente pudesse realmente desenvolver o projeto. A FAPERJ, pelo financiamento. Ao professor Dr. Fernando Fernandes, pela parceria através do Refauna. E a todos os monitores que trabalham no Parque Nacional da Tijuca e que nos auxiliaram no campo de alguma forma e também respondendo algumas questões nossas, tirando algumas dúvidas em relação à localização das espécies no parque. Então, queríamos agradecer imensamente a todos. E ao José Augusto Sapienza, do LabGIS da UERJ, pela elaboração dos mapas, e ao Rodrigo Arsolino, do Parque Nacional da Tijuca, pela formatação dos mesmos.